Fala, torcedor do Flusão, bora acompanhar aqui as principais informações do Fluminense desta sexta-feira, a reta final da preparação para a estreia do Campeonato Carioca. O pessoal aqui do Sport TV e também ESPN Brasil, Cícero Melo trazendo informações, atualizações, mercado da bola também agitado. O Fluminense ainda não desistiu de Hulk, Savarino também é outro nome que pode chegar no Fluminense logo mais. Deixar os créditos, ESPN Sport TV, deixa o like, mas agora bora pro vídeo. É uma notícia nova por dia. Ontem o Cícero Melo trouxe informações exclusivas aqui pra gente sobre a possível negociação com o Hulk. E é por isso que eu quero saber do Cissão hoje se nós temos novidades sobre os possíveis reforços do Fluminense para a temporada 2026. Bem-vindo ao Sport Center, Cícero Melo. Obrigado, Joãozinho. Bom dia para você, para a Mari, para o Donk, para o fã de esportes, especialmente o torcedor tricolor. Tenho informações importantes. O que eu posso dizer de momento é que as duas negociações, do Hulk com o Atlético e do Savarino com o Botafogo, nesse momento estão em compasso de espera. O presidente, o ex-presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, é quem está à frente da negociação com o Atlético, diretamente com a diretoria do Galo. E em relação ao Savarino, o Fluminense vai aguardar até amanhã essa informação que eu tenho. Se não houver o sim do Savarino e também do Botafogo para a negociação que já estava praticamente definida, uma troca envolvendo o Wallace Davi, volante da base do Fluminense, 18 anos, mais uma quantia em dinheiro não revelada, o Fluminense pode desistir do negócio. Eu já vou trazer uma informação que eu obtive agora em relação ao Hulk, mas antes vamos ouvir o diretor executivo de futebol do Fluminense, Paulo Angione, que deu uma entrevista ontem no lançamento, na festa de lançamento do Campeonato Carioca, falando do mercado da bola do Fluminense. Com relação às novas contratações, pode até ser que a gente possa ter um ou outro participando já no primeiro jogo. Mas a tendência é que participe a partir da quarta rodada. Com relação ao Hulk, está entregue ao Mário, só ele pode falar a respeito. Em relação ao Savarino, Paulo, eu acho que é uma negociação aparentemente um pouco menos complexa, envolve um co-irmão que está aqui próximo do Fluminense, que é o Botafogo. As partes têm conversado. Que tipo de atualização você pode trazer para a torcida do Fluminense? É um atleta que interessa e que também está num processo de discussão. Ainda não tem nada concluído, mas esperamos que consiga concluir o mais rápido possível. O menino é um sonho, não é uma realidade, é um sonho. E a gente entende que no momento é praticamente impossível, até porque o clube não pensa em negociá-lo. Por enquanto, a tentativa é conseguir um atacante e eventualmente um meia, e mais nada. Bom, em relação ao Hulk, que é o que mais interessa nesse momento para a torcida tricolor, obtive uma seguinte informação agora há pouco. Para facilitar o negócio, além de uma compensação financeira, o Fluminense teria colocado uma lista de jogadores à disposição do Atlético para escolher os jogadores que ele quisesse para compor essa quantia aí que vai permitir a negociação fechada com o Hulk. Estariam entre esses nomes John Kennedy, o volante Bernal, uruguaio, e o lateral Guga, que já jogou no Atlético. Que o Atlético poderia, na verdade, querer um outro jogador que esse Fluminense não quer colocar na lista, que é o atacante Serna. Então essa é a notícia nova. O Atlético tem possibilidade de escolher um jogador de uma lista que o Fluminense propôs para facilitar o andamento das negociações. Vamos aguardar. A cada momento tem uma notícia nova em relação a este assunto. O time principal do Fluminense se reapresentou ontem. Estão fazendo aí exames médicos e testes de avaliação física. Os jogadores em pré-temporada. A estreia do Fluminense no Campeonato Carioca já tem local definido, será o estádio Luso Brasileiro, próxima semana, quarta-feira, 7 da noite, contra o Madureira. A novela do Hulk não acaba nunca, ou novela ou série, que é a moda, né? Noticiário quente. É isso aí, torcedor do Fluminense, as informações. Fluminense em reta final de preparação para a estreia no Campeonato Carioca. Vai fazer a sua estreia logo mais. E essa notícia de última hora aí em relação ao Zubeldia. Vamos entender um pouco mais essa situação aí do Zubeldia, o técnico do Fluminense, que passará por um procedimento no coração. Caso aí não haja necessidade de tratamento, o treinador ficará 7 dias. Caso haja, necessidade, né, de tratamento, o treinador ficará 7 dias de repouso. Eu desde já torço aí para que o Zubeldia se recupere logo mais.
É um treinador que terminou muito bem a temporada passada, né? O Fluminense fazendo uma boa campanha no Brasileirão mesmo, conseguindo a vaga direta para a Libertadores. Copa do Brasil não conseguiu chegar na final, mas esse mesmo fez uma boa campanha. O Zubeldia que chegou conseguiu arrumar o time e o Fluminense fez bons jogos na temporada passada, né? O Fluminense que informou aí na manhã de hoje, dessa sexta-feira, que o Zubeldia vai passar aí por um procedimento cardiovascular neste sábado, amanhã, né, no caso. De acordo com a nota do Fluminense, caso haja aí a necessidade de tratamento após o procedimento cardíaco, o treinador terá que ficar de repouso por 7 dias e, caso o contrário, o retorno aos trabalhos será na próxima segunda-feira. Aguardar e torcer, né? Aguardar e ficar aí na torcida para que o Zubeldia se recupere logo mais. É um treinador ali muito intenso, né, na beira de campo, cara que joga junto com o time, e a gente torce, né, para que ele se recupere logo aí e que esteja na beira do campo, né? Quem sabe aí já no primeiro jogo no Campeonato Carioca. O Fluminense não vai fazer a estreia com o time completo, vai mesclar ali, não vai ser o time principal todo, né, para a estreia do Campeonato Carioca. Vai fazer ali, o Zubeldia vai mesclar, né? Aguardar as próximas informações. E sobre o Hulk, o diretor até falou ali, né, que o Flu não busca zagueiro e mantém a esperança de pôr Hulk, né? O Fluminense está tentando a contratação do Hulk, que é um grande jogador, seria uma excelente contratação. O Paulo Angione, que falou, né, sobre a possível chegada do Hulk, os representantes aí do Fluminense na cerimônia de abertura do Campeonato Carioca, falando sobre a possível chegada do Hulk. E outro jogador também que está na mira aí do Fluminense é o Savarino. 2 bons jogadores, caso se concretize mesmo aí essa chegada, isso vai deixar o time mais forte, mais competitivo para as demais competições aí nessa temporada de 2026. É isso. Deixa a sua opinião aqui nos comentários, o like para estar fortalecendo. Valeu, galera, e a gente se vê no próximo vídeo.